Questão de número 1. Muito bem, alunos. Para essa questão, eu elaborei uma resolução alternativa àquela que aparece na sua apostila, tá bom? Vamos lá? Um hospital particular, situado na cidade de Fortaleza, está selecionando médicos para atuarem em uma unidade de sua rede. 2 médicos, Paulo e César, foram os finalistas desse processo seletivo. A análise de currículos mostra que a probabilidade de os dois serem selecionados é de 15%. A probabilidade de apenas um deles ser selecionado é 75%. E que César tem 5% a mais de probabilidade de ser selecionado que o Paulo. Considerando a situação acima, a probabilidade de César ser selecionado e Paulo não ser selecionado é... Muito bem. Eu vou aproveitar o diagrama de Venn que aparece na sua apostila, ok? Nós vamos considerar o seguinte. Aqui eu tenho a probabilidade de Paulo ser escolhido. Aqui eu tenho a probabilidade de César ser escolhido, ou como no texto, selecionado. X é a probabilidade de que apenas César seja escolhido. Y é a probabilidade de que apenas Paulo seja escolhido. E aqui deve aparecer a probabilidade de que os dois sejam escolhidos, tanto Paulo como César. Vamos repetir? Esse conjuntinho representa a probabilidade de que Paulo seja selecionado. Esse conjunto representa a probabilidade de que César seja selecionado. Na intersecção dos dois conjuntos, eu tenho a probabilidade de que tanto Paulo como César, eu tenho a probabilidade de que ambos sejam selecionados. Agora, aqui é a probabilidade de que apenas César seja selecionado. Note que Paulo não é selecionado nesse caso. E eu vou admitir que isso vale X, que é justamente o que eu procuro. Aqui eu teria a probabilidade de que apenas Paulo seja selecionado. César não. E eu vou chamar isso de Y, tá bom? Aqui fora temos a probabilidade de que nenhum dos dois seja selecionado. De acordo com o enunciado, a análise de currículos mostra que a probabilidade de os dois serem selecionados é 15%. Por isso que nós temos 15% na intersecção dos dois conjuntos, ok? A probabilidade de apenas um deles ser selecionado é 75%. A probabilidade de apenas César ser selecionado é X e a probabilidade de apenas Paulo ser selecionado é Y. Esta soma, a probabilidade de apenas um deles ser selecionado, deve ser igual a 75 em porcentagem. Então, X mais Y igual a 75. De acordo? Voltando para o enunciado. César tem 5% a mais de probabilidade de ser selecionado que o Paulo. Muito bem. Qual é a probabilidade que César seja selecionado? X mais 15. Então está aqui. X mais 15 é a probabilidade de César ser selecionado. Qual a probabilidade de Paulo ser selecionado? Y mais 15. Y mais 15 é, então, a probabilidade que Paulo seja selecionado. Mas, de acordo com o enunciado, César tem 5% a mais de probabilidade de ser selecionado que o Paulo. Então, esta probabilidade, que é a de César ser selecionado, é maior em 5 unidades que essa probabilidade, que é a probabilidade de Paulo ser selecionado. Portanto, eu não tenho uma igualdade. Ok? Mas, se eu subtrair 5 do maior, agora sim, passamos a ter uma igualdade. Ok? Temos duas equações e duas incógnitas, um sisteminha. Note que 15 menos 15, zerou. Y é x menos 5. Se na primeira equação, no lugar do y, você colocar x menos 5, ao isolar o x, você descobrirá que ele vale 40. Como a soma dos dois é 75, o y vale 35. Então, a probabilidade de apenas César ser escolhido é igual a 40%,
E a probabilidade de apenas Paulo ser escolhido é igual a 35%. 40%, que é o valor do x, mais 15%, 55%, mais 35%, 90%. Para um total de 100%, está faltando um total de 10%, que é justamente a probabilidade de que nenhum dos dois seja escolhido. Portanto, a resposta é B de bola. Espero que tenha ficado claro para vocês. Ok? Questão de número 2. Considere os seguintes conjuntos. Primeiro, o conjunto A, que é formado por elementos x, que são números reais, de tal forma que esse elemento x é maior do que 2 e menor do que 20. Conclusão: dentro do A eu tenho números reais maiores que 2 e menores que 20. Item 2. B de bola é um conjunto formado por números naturais. Todos? Não. O B de bola é formado por números naturais de tal forma que o número natural elemento de B é 2 vezes um número n, sendo que este número n é um número natural. Assim, para descobrirmos quais são os elementos de B, basta atribuir a esse n números naturais. E para cada natural atribuído a esse n, teremos um elemento do conjunto B. O conjunto C também é formado por números naturais. Todos? Não. O elemento de B é tal que ele é igual ao número 40 dividido por n. E esse n também é um número natural não nulo. O asterisco indica que eu não estou considerando dentro desse conjunto o natural zero. Tá bom? Então vamos tentar descobrir quais os elementos dos três conjuntos para que possamos responder à questão. Pergunta: o conjunto A, intersecção B, intersecção C tem 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 8 elementos, 14 elementos. Um elemento que está na intersecção entre os três conjuntos é um elemento que aparece simultaneamente nos três conjuntos. Então, quando ele pergunta quantos elementos estão dentro desse conjunto, ele na verdade está perguntando quantos são os elementos que aparecem simultaneamente em A, em B e em C. É fácil responder o problema, desde que eu, ou melhor, a pergunta, desde que eu conheça os elementos de cada conjunto. Então vamos pensar inicialmente no conjunto B de bola. O conjunto B de bola é formado por um elemento x, ele tem como elemento o x, que é 2 vezes o número n, onde n é natural. Como eu disse, para cada natural atribuído a este n, teremos um elemento do conjunto B. Portanto, se o n for 0, 0 é o número natural. Se o n for 0, 2 vezes 0 é 0. Portanto, 0 é um elemento do conjunto B. Se o n for 1, notar que 1 é natural. 2 vezes 1 é 2. 2 é um elemento de B. E se eu atribuir a este n o número 2? 2 vezes 2 dá 4. 4 é elemento de B. E se eu atribuir a este n o número 3? 2 vezes 3 é 6. 6 elementos de B. Notem que os elementos de B são os números naturais e aqui são pares. Perfeito? Muito bom. Vamos agora analisar os elementos, ou vamos tentar descobrir quais são os elementos do conjunto C. O conjunto C é formado por números naturais, desde que cada natural seja da forma 40 sobre n, onde n é natural não nulo. O menor natural não nulo é número 1. E se eu colocar 1 no lugar deste n, teremos 40 sobre 1, que é 40. 40 é um dos elementos do C. E se eu atribuir a este n o natural 2? 40 sobre 2 dá 20. E se o natural for o 3? 40 sobre 3 não apresenta resultado inteiro. Portanto, nesse caso, eu não teria x natural. E dentro do C estão números naturais. Portanto, se eu atribuir ao número n o número 3, o número x obtido não é natural e, portanto, não estará dentro do conjunto dos naturais. Assim, os valores atribuídos a n são os naturais divisores de 40, ok? Quais seriam? Bom, o 3 não serve, o 4 serve, 40 sobre 4 dá 10. O 5 serve, 40 sobre 5 dá 8. Depois teríamos o 8, 40 sobre 8 dá 5. 40 sobre 10 dá 4.
40 sobre 20 dá 2 e 40 sobre 40 dá 1. Portanto, estes são os elementos do conjunto C. Ok? Muito bem. Vamos procurar inicialmente a intersecção entre A e B. O que nós procuramos são os elementos que estão em A e em B simultaneamente. Os elementos de A são maiores do que 2 e menores do que 20. Dentre os elementos de B que são infinitos, os que são maiores que 2 e menores que 20 seriam 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Então, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 são números, elementos do conjunto B e maiores que 2 e menores que 20 e, portanto, elementos do conjunto A. Portanto, esses elementos estão na intersecção entre A e B. Agora, quando eu procuro a intersecção entre A e B e intersecção C, eu procuro, dentre os elementos que estão na intersecção entre A e B, quais são aqueles que também estão no C. Deixe-me ver. O 4, vamos procurar a partir do 40. O 40 está na intersecção entre A e B? Não, ele está em C, mas não na intersecção entre A e B. O 20 está em C, mas não na intersecção entre A e B. O 10, sim, o 10 está em C e está na intersecção entre A e B. O 8 está em C e está na intersecção entre A e B. O 5 está em C, mas não está na intersecção entre A e B. O 4 está em C e está na intersecção entre A e B. O 2 está em C, mas não está na intersecção entre A e B. O número 1 está em C, mas não está na intersecção entre A e B. Então, os elementos que estão na intersecção entre A e B e também em C seriam os números 4, 8 e 10. São esses os três elementos da intersecção entre os três. Portanto, os elementos que estão na intersecção entre A, B e C são apenas 3. Alternativa correta, B de bola. Ok? Questão de número 3. Dentre os candidatos que fizeram provas de matemática, português e inglês no concurso, 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas 3 disciplinas. Além disso, sabe-se que 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas 3 disciplinas. Além disso, sabe-se que 14 não obtiveram nota mínima em matemática, 16 não obtiveram nota mínima em português, 12 não obtiveram nota mínima em inglês, 5 não obtiveram nota mínima em matemática e em português, 3 não obtiveram nota mínima em matemática e em inglês, 7 não obtiveram nota mínima em português e em inglês, e 2 não obtiveram nota mínima em português, matemática e inglês. A quantidade de candidatos que participaram no concurso foi? Pois bem, vamos resolver o problema usando a teoria dos conjuntos. Vamos admitir que N, M, NP e NI são os conjuntos dos candidatos que não obtiveram nota mínima para aprovação, respectivamente, em matemática. Então, NM não obtiveram nota mínima em matemática, NP não obtiveram nota mínima em português, NI não obtiveram nota mínima em inglês. E com os dados apresentados é possível construir o seguinte diagrama, que é o diagrama que aqui está. Eu vou mostrar para vocês como foi construído o diagrama, de acordo? Esse é o conjunto das pessoas que não obtiveram nota mínima em matemática. Este é o conjunto das pessoas que não obtiveram nota mínima em português. E este é o conjunto das pessoas que não obtiveram nota mínima em inglês. Esse é o conjunto formado por aquelas pessoas que não obtiveram nota mínima em matemática, não obtiveram nota mínima em português. É a intersecção entre os dois conjuntos. Esse conjunto é a intersecção entre o conjunto formado por aqueles que não obtiveram nota mínima em inglês e aqueles que não obtiveram nota mínima em português. E este conjuntinho é a intersecção entre o conjunto formado por aqueles que não obtiveram nota mínima em matemática e o conjunto formado por aqueles que não obtiveram nota mínima em inglês. Esse conjunto é formado por aqueles que não obtiveram nota mínima em matemática, não obtiveram nota mínima em português e não obtiveram nota mínima em inglês. E o preenchimento deste diagrama é feito a partir dos dados do problema. Nós normalmente começamos o preenchimento do diagrama pela intersecção que envolve a maior quantidade de conjuntos.
Então é por aqui, ó, a intersecção que envolve NM, NP e NI. Ou seja, eu quero o número de pessoas que não obtiveram nota mínima em matemática, em português e em inglês. 2 não obtiveram nota mínima em português, matemática e inglês. Então, na intersecção entre os três conjuntos, eu coloco o número 2. Próxima informação. 7 não obtiveram nota mínima em português e inglês. Ora, onde estão os indivíduos que não obtiveram nota mínima em português e em inglês? Estão na intersecção entre os dois conjuntos. Aqui nós devemos enxergar o número 7. Como já temos o número 2, então falta um total de 5. Ok? Próxima informação. 3 não obtiveram nota mínima em matemática e em inglês. O conjunto formado pelas pessoas que não obtiveram nota mínima em matemática e em inglês é esse aqui, a intersecção entre os dois conjuntos. E aqui é preciso que nós tenhamos 3 pessoas. Como já encontramos o número 2, falta um. Prontinho, ok? Próxima informação. 5 não obtiveram nota mínima em matemática e em português. Intersecção entre aqueles que não obtiveram nota mínima em matemática e em português. Devemos ter aqui nessa intersecção o número 5. Como eu já vejo o 2, está faltando 3. Ok, pessoal? Agora, 12 não obtiveram nota mínima em inglês. Dentro desse conjunto, eu preciso encontrar um total de 12 pessoas, que são aqueles que não obtiveram nota mínima em inglês. Eu já tenho 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Está faltando um total de 4 para que alcancemos 12, ok? 16 não obtiveram nota mínima em português. Então, dentro do conjunto formado por aqueles que não obtiveram nota mínima em português, eu devo encontrar 16 elementos. Eu já tenho 10. 5 mais 3 mais 2, 10. Está faltando 6. Ok? 14 não obtiveram nota mínima em matemática. Então, dentro do conjunto formado por aqueles que não obtiveram nota mínima em matemática, eu tenho que enxergar 14. Temos 6, um total de 8. Notem que eu tenho 6 pessoas que não obtiveram nota mínima só em português, 8 pessoas que não obtiveram nota mínima só em matemática e 4 pessoas que não obtiveram nota mínima só em inglês. Muito bom. 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas 3 disciplinas. Ora, se esses conjuntos representam, o número de pessoas que não obtiveram nota mínima em pelo menos uma das 3, então a quantidade de pessoas que alcançaram nota mínima nas 3 deve ser representada fora dos 3 conjuntos. Tá bom? A quantidade de candidatos que participaram do concurso foi? Pronto. Basta que eu calcule a soma dos valores aqui indicados, E esta soma resulta em 49. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Ok? Espero que vocês tenham acompanhado. Tá bom? Questão de número 4. Em uma sala de 50 alunos, 25 adoram basquete, dos quais 13 são homens. Dos 8 alunos para os quais o basquete é indiferente, 5 são mulheres e 7 outras mulheres odeiam basquete. O número de homens que odeiam basquete é? Pois bem, esse é um clássico exercício envolvendo a teoria dos conjuntos. Observe que eu posso admitir a existência de 2 conjuntos, o conjunto formado por homens e o conjunto formado por mulheres. Isso a partir do enunciado. Tá? Agora, dentre os homens, eu ainda tenho aqueles que adoram basquete, aqueles que odeiam basquete e aqueles que são indiferentes. Então, o conjunto dos homens, ele pode ser decomposto em outros 3. O mesmo ocorre com o conjunto das mulheres. Dentro do conjunto das mulheres, temos aquelas que adoram basquete, odeiam basquete e são indiferentes. Então, o conjunto das mulheres pode ser decomposto em outros 3. Um outro exemplo parecido seria aquele em que eu tenho homens e mulheres que usam óculos e que não usam óculos. Então eu tenho um conjunto formado pelos homens, um conjunto formado pelas mulheres.
O conjunto dos homens pode ser decomposto em outros dois, aqueles que usam óculos e aqueles que não usam. E o conjunto das mulheres também pode ser decomposto em dois, aquelas que usam óculos e aquelas que não usam óculos. De acordo? Pois bem, nós vamos montar uma pequena tabela. Eu vou aproveitar a tabela que aparece aí no caderninho de vocês, mas por favor não levem em consideração por enquanto os valores que aqui estão, tá? Então nós temos dois conjuntos, o conjunto formado pelos homens, o conjunto formado pelas mulheres. O conjunto formado pelos homens pode ser decomposto em outros três conjuntos, aqueles que adoram basquete, aqueles que odeiam basquete e aqueles que são indiferentes. A mesma divisão pode ser feita com relação ao conjunto das mulheres. Muito bem, eu vou preencher essa tabela com os dados do problema, levando em consideração que aqui eu terei com certeza o número de homens que adoram basquete, número de homens que odeiam basquete, número de homens indiferentes. E ao somar esses três valores, teremos o total de homens no grupo. Aqui eu tenho o número de mulheres que adoram basquete, o número de mulheres que odeiam basquete, o número de mulheres indiferentes ao esporte, no caso basquete. Somando os três valores, eu tenho o número de mulheres no grupo. A soma desses dois valores nos fornece o número total de pessoas. Por outro lado, somando a quantidade de homens que adoram basquete à quantidade de mulheres que adoram basquete, eu tenho o total de pessoas que adoram basquete. Aqui eu tenho o total de pessoas que odeiam basquete, total de pessoas indiferentes ao basquete. Somando os três valores, total de pessoas no grupo. De acordo? Então vamos preencher a tabela. Em uma sala de 50 alunos, 25 adoram basquete. Então olha aqui, ó, 50 alunos. Total de alunos, 50. 25 adoram basquete. Adoram basquete. Então, dentre os 50, 25 adoram basquete. Dos quais 13 são homens. 13 são homens. De acordo? Eu já posso admitir que o total de mulheres que adoram basquete é 12, porque a soma desses dois valores deve resultar 25. De acordo? Dos 8 alunos para os quais o basquete é diferente, então são 8 alunos, né, para os quais o basquete é diferente. Então, dos 8 alunos para os quais o basquete é diferente, 5 são mulheres. Dentre esses 8, 5 são mulheres. Já podemos admitir que o total de homens indiferentes ao basquete é igual a 3, porque a soma desses dois valores tem que dar 8. Ok? Outras 7 mulheres odeiam basquete. Mulheres que odeiam basquete. Mulheres que odeiam basquete, 7. 7 mulheres odeiam basquete. Pede-se o número de homens que odeiam basquete. Número de homens que odeiam basquete. Muito bem. Observe a tabela. A soma desses três valores deve resultar 50. 8 mais 25, 33. Para um total de 50, faltam 17. A soma desses dois valores deve resultar 17. Portanto, esse número, com certeza, deve ser 10. Pronto, acabamos de identificar a quantidade de homens que odeiam o basquete. São 10. 10, alternativa B de bola. Tá claro? Espero que vocês tenham acompanhado.